Conversando ainda sobre funções quadráticas, hoje a gente vai falar sobre gráfico de uma função quadrática, mas eu queria chamar a atenção que o gráfico nada mais representa do que uma curva parabólica, já de antemão, né? Você já sabe que é uma parábola, e tem inúmeras aplicações, como espelhos, faróis de carro, parte arquitetônica também, você constrói parábolas, antenas, receptoras, antenas também, dependendo de emissoras, forno, né, usando espelho e aquecendo, tudo usando muito a ideia do foco. Tá? Foco, no caso aqui, luz que vem paralela e focaliza, ou sai do foco e ao refletir fica paralelo. Quer dizer, existem uma infinidade de aplicações e tudo vem muito do estudo do gráfico, como você compreende o gráfico. Bom, mas vamos entender aos poucos, né? Como o gráfico da função quadrática é uma parábola, a gente vai ver isso nos exemplos. Toda parábola ela pode ser construída a partir de uma reta R, está aqui uma reta R, de um ponto F, está aqui o nosso ponto F, não pertencente a R, ou seja, é um ponto fora da reta. Os pontos da parábola são os pontos do plano que estão à mesma distância de R. Então, como é que a gente vai fazer isso? O ponto F é chamado de foco. Está aqui o nosso foco, certo? Esse é o nosso chamado de foco. Esse aqui, portanto, é o foco. E R é a diretriz, a reta diretriz. Tudo bem? Então, nós temos aqui foco. Esse V aqui você vai já conhecer o que é. O ponto V é o ponto médio do segmento perpendicular a R. Então, de F até a reta R, eu posso traçar um segmento perpendicular, 90 graus. E V fica exatamente na metade da distância. Por exemplo, se aqui vale Y, aqui vai valer Y. Tá? Isso aqui vale D, de F até V, né? F até V vale Y. Aí eu vou chamar isso aqui, sei lá, de O. De V até O também vale Y. De tal forma que a distância FV é igual a VO. Certo? Bom, então o ponto V, que é o ponto médio do segmento perpendicular a R, que passa por F, é um dos pontos da parábola, porque a distância V a F é igual à distância V a R. Então, V a F é igual à distância V a R. Portanto, satisfaz a condição de ser da parábola. A seguir, vamos traçar uma reta S paralela a R a uma distância D. E com o compasso, a gente centrado aqui, a gente cria uma circunferência onde tem o ponto A' e o ponto A. De novo, essa distância daqui para cá, ela satisfaz também essa distância daqui para cá. Então, os pontos A e A' pertencem também à parábola, porque ambos distam, sei lá, eu vou chamar, se aqui é A e aqui é A, aqui eu vou chamar de B, B' e B. Tá? Então, olha, AB é igual a D. A', B' também é igual a D. Portanto, satisfazem a condição de ser da parábola. Os dois pontos, então, pertencem à parábola, já que distam a distância D. Para encontrar os outros pontos da parábola, vamos traçar outras retas paralelas a R e circunferências com raios iguais. Então, eu vou traçando paralelas. Está aqui a nossa diretriz, não esqueça. Está aqui a nossa diretriz. Está aqui o nosso foco, não esqueça. Então, esse ponto aqui pertence à parábola, porque essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá. A gente viu que aqui, ó, a distância D é igual, certo? Bom, a gente vai traçando outros pontos. Vou chamar aqui de, sei lá, de D',
outros, né, C' e C, também distante, D' e D, também distante. Então eu posso passar uma reta bem próxima daqui, então eu tenho essas conexões aqui assim, olha. Eu posso traçar vários pontos assim, tá? De um lado e do outro. Lembrando que a parábola ela pertence a essa situação de construção geométrica, em que esse ponto ele tem a mesma distância da reta diretriz. Tá? Então, esse ponto V até O é igual a V até F. Esse ponto A até, sei lá, outro W tem a mesma distância a Z, certo? E todos os outros pontos que eu estou juntando aqui assim, construindo essa parábola. Se pudéssemos então traçar todas as possíveis retas e circunferências, encontraríamos, portanto, todos os pontos da parábola semelhante ao desenho, né, ao lado aqui, com o que sabemos de simetria, podemos observar que a reta E, essa retinha aqui, ó, essa retinha aqui, ela é perpendicular à diretriz R, passa por V e F é um eixo de simetria. Então, isso daqui é um eixo de simetria, tá? É um eixo de simetria, do tipo reflexivo. Então, nós temos aí a construção da parábola a partir das suas condições geométricas. Vamos agora partir desta situação aqui, que eu vou construir o gráfico da função f de r em r, dada a lei f de x igual a x ao quadrado mais x. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar valores aqui, claro que esses são valores que você vai perceber que são especiais, mas alguns, né, pelo menos, mas que a gente pode fazer isso de qualquer situação. Então, vamos perceber que assim, ó, y, o f de x, né, vai ser x ao quadrado menos x. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser menos 3 ao quadrado mais menos 3. No outro vai ser menos 2 ao quadrado mais menos 2. No outro vai ser menos 1 ao quadrado mais menos 1. No outro vai ser menos meio ao quadrado mais menos meio. No outro vai ser 0 ao quadrado mais 0. 1 ao quadrado mais 1. 3 meios ao quadrado mais 3 meios. E 2 ao quadrado mais 2. Então, para cada valor de x, eu vou poder encontrar um valor de y, certo? Vamos lá aqui. Certo. Bom, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 3, 6. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2, 2. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1, 0. Menos meio ao quadrado dá 1 quarto positivo, menos meio. Ó. 1 quarto menos meio. Para que dê certo aqui, a gente pode transformar isso aqui em 2 quartos, então vai dar menos 1 quarto. Certo? Aqui, 0 ao quadrado mais 0 dá 0. 1 ao quadrado mais 1 dá 2. Aqui dá 9 quartos mais 3 meios. A gente pode transformar isso aqui em 6 quartos. Então, isso aqui vai dar 15 quartos. 2 ao quadrado dá 4, mais 2, 6. Então, nós temos o seguinte gráfico. Podemos traçar o seguinte gráfico, que é a nossa parábola. E qual é a nossa reta diretriz? Bom, por padrão, a gente vai usar o eixo x como a nossa reta diretriz. E todos os pontos da parábola vão equidistar ao eixo x e está aqui o nosso eixo de simetria. Tá? Aquela é a retazinha que tem o eixo de simetria. Tá? Essa abscissa aqui ela é paralela ao que seria aquela reta que a gente viu antes, né? Aquela reta diretriz, e aqui seria o nosso início F, aí uma distância V, metade, tudo, e aí teríamos pontos em relação a esse R. Só que aqui a gente vai acabar adotando a
a abscissa, o eixo da abscissa, o eixo do x, por uma questão de convenção, e você vai ver mais a parte algébrica. Tudo bem? Bom, então nós temos aqui os pontos, né? Ó, menos meio e menos 1/4, é esse ponto bem aqui, sobre o eixo de simetria. O nome desse ponto aqui, ele é chamado especialmente de vértice, tá? Como se fosse um vértice de um polígono. Esses pontos aqui em que toca o eixo x, eles são chamados de raízes, tá? Raízes, porque são os pontos de interseção com o eixo x. Vai logo gravando esses nomes que eles são importantes, tá bom? Então, vamos ver aqui outro caso. Aqui eu já coloquei de forma já calculada, a partir da lei de correspondência, menos x ao quadrado mais 1, tá? Então, menos 3, aí ficaria menos 3 ao quadrado, 9, menos 9 mais 1, menos 8, menos 2, 2 ao quadrado daria 4, menos 4 mais 1, 3, e assim nós teríamos os pontos sendo calculados. Da mesma forma como a gente teve lá, aqui também, né, a gente teria aqui uma reta, certo? Essa reta diretriz. Aí o que a gente faz? X é paralelo, então x acaba sendo a nossa reta diretriz. Esses pontos aqui, ó, x igual a 1 e menos 1, o valor de y vale 0. Tá? Então, esse ponto aqui, eu já falei que o nome são as raízes. Também são chamados de zeros da função. Tá? Raízes ou zeros da função. Esse ponto aqui, onde está o eixo de simetria, que por coincidência está exatamente no eixo y, esse ponto 0 e 1 é chamado de vértice. Tá? Ele é importante porque ele mostra qual é a maior altura ou a menor altura do gráfico. Tá? Nosso eixo de simetria, neste caso aqui, é o próprio eixo y. É o nosso eixo de simetria. Bom, aí aqui, só relembrando, né, aquela nossa formação, nós temos o foco, o ponto F. Esse ponto F, ele vai mostrar exatamente as distâncias iguais. Tá bom? Então, vai ser o nosso ponto focal. A partir daí, a gente pode começar a ver alguma coisa importante. Primeira coisa seria o vértice. Segunda coisa seriam as raízes. Terceira coisa seriam até onde o y vai chegar. Né? Ele vem do menos infinito até uma altura máxima de 1. Então, só existe imagem do 1 para baixo. Assim como aqui, a imagem só existe a partir do y menos 1/4, que seria bem aqui assim, para cima. Tá? A gente vai estudar isso devagarzinho, a gente não... calma, sem muita pressa, só estou mostrando rapidamente, apresentando assim para você ir logo se acostumando. Tá legal? Bom, aí eu vou terminar agora mostrando gráficos de alguns tipos de funções polinomiais de segundo grau, funções quadráticas. Algumas existem todos os coeficientes, né, A, B e C. Outras, os coeficientes, esse aqui tem todos, esse aqui também tem todos, esse aqui ó, só tem o C, esse aqui só tem o B, e esse aqui só tem o A. Então, existem vários tipos de funções, né? E algumas completas e algumas incompletas, e cada uma vai mostrar um tipo de gráfico. Os coeficientes também eles são importantes, porque esses coeficientes, eles mantendo os outros e mudando o coeficiente, o gráfico se altera. Às vezes fica mais aberto, às vezes fica menos aberto, às vezes fica mais inclinado, menos inclinado. Toca o eixo Y num ponto, toca o eixo Y no outro ponto. Tá? A gente consegue estudar o gráfico. Então, quando a gente for estudar gráfico, a gente vai ver raízes, observar o conjunto imagem, a concavidade, que significa se ele está para cima ou para baixo, o vértice da parábola, como é que a gente calcula, daí valores máximos e valores mínimos. Né? Então, tudo isso vai ser importante. Vamos observar estes gráficos aqui, apenas para ir logo se acostumando.
E nas aulas, eu vou ter mais uma aula de gráficos, só para analisar alguns tipos de gráficos com você. Então serão 2 aulas. Vamos agora para essa parte aqui no GeoGebra, que nos ajuda pra caramba para entender um pouco mais. Vamos lá. Bem, aqui eu escrevi todas as funções polinomiais de segundo grau e o GeoGebra nos ajuda a mostrar o gráfico rapidamente. Aqui é só uma apresentação inicial. Você repare que existem 3 funções polinomiais em que o a, b e o c são diferentes de 0 e 3 em que ou b ou c é igual a 0, certo? O a não pode ser igual a 0, senão deixa de ser uma função polinomial. Então vamos ver aqui embaixo essa primeira função aqui, que ela é interessante. b e c é igual a 0. Olha a posição que ela assume, tá? O eixo y é o nosso eixo de simetria e toca apenas num ponto na abscissa. Por que toca apenas um ponto? Porque se você pegar, por exemplo, essa aqui, ó, menos 2x² mais 5x, repare que já mudou o eixo de simetria, já não é mais o eixo y e já toca em 2 pontos, né, na abscissa. Tem uma coisa mais interessante aí para você perceber. Deixa eu pegar aqui, ó, x² menos 4. Aí você percebe o seguinte, que antes as duas estavam com, a gente chama de concavidade para baixo, e não coincidentemente o a é negativo, e quando o a ficou positivo, igual a 1, a concavidade foi para cima. Então, olha só, vou escolher apenas os a's negativos, tá? Ó, menos 3x2, menos 2x2 e, de novo, menos 3x2 com b e c variando. Todas com concavidade para baixo. Então, quando o a for negativo, todas têm concavidade para baixo. Quando o a é positivo, todas com concavidade para cima. Tá? Primeira coisa que a gente tem que perceber. Outra coisa, se for desse tipo aqui, ó, só o a, b e c igual a 0, você vai encontrar essa forma aqui em que o y está bem no eixo de simetria. Se eu já mudo, por exemplo, aqui, ó, menos 4, menos 1 e menos 3, eu estou pegando o c negativo e eu vou apagar esse daqui. Aliás, deixa eu apagar. Olha, c negativo. Repara o que é o c. O c ele vai mostrar uma coisa interessante. Ele sempre vai mostrar os pontos de interseção com o eixo y. Tá aqui, ó, menos 1. Ó. Interseção com o eixo y. Menos 1. Menos 4. Interseção com o eixo y. Aqui ficou o eixo de simetria sendo o y. A gente vai estudar isso melhor, mas eu quero que você vá reparando que quando a gente muda alguns parâmetros a, b e c, muda a forma do gráfico. Então, olha aqui, ó, x² menos 3x mais 2. Onde é a interseção com o eixo y? É quando x igual a 0, y igual a 2. Ponto de menor posição do y aqui, olha. X vale 1,5, y vale menos 0,25. Está aqui negativo. Ponto em que toca o eixo x. X igual a 1 e x igual a 2. Certo? Então, vai mudando a posição. Olha só aqui, 2x² mais 4x menos 3. Comece a perceber alguns pontos importantes. Pontos onde toca o eixo x. A gente chama isso de raízes, tá? Então, nesse caso aqui, ó, raiz é menos 2,5 aproximadamente e 0,58. Isso dá para transformar em fração, tá? Ou seja, o y vale 0. Ponto de interseção com o eixo y. X é 0 e y menos 3. Ponto aqui nesse caso de mínimo, é um extremo, né? X vale menos 1 e y menos 5. Então, nós temos essa situação para essa função. Aqui, olha, o a é negativo, 5x e c é menos 1 e c é menos 1. Então, c é menos 1 já mostra aqui, olha, ponto de interseção com o eixo y. Aqui e aqui são quem? As raízes.
raízes vale x vale 0,23 y 0 e x vale 1,43 e y 0. Tá? Aqui, x ao quadrado menos 4. Menos 4, além de ser o ponto de interseção, também é o ponto que está passando, né, o eixo de simetria com o y, tá? Porque tem essa forma aqui, x ao quadrado menos 4, que é um binômio, né, que a gente usa bastante, que é o produto da soma pela diferença. É bem interessante aí. Aqui o valor de x é menos 2 e o valor de x é mais 2 para deixar o y igual a 0. Eles ficam equidistantes do eixo y, tá bom? Agora, uma última olhada com todo mundo junto. Repare que mudou os valores de A, B e C, muda a forma do gráfico, a abertura, se ele está com concavidade para cima, concavidade para baixo, quem são raízes, quem é o coeficiente lá independente, que é o C, onde é, o que ele indica. Tudo isso a gente vai estudar pormenorizadamente na próxima aula, mostrando alguns tipos de funções polinomiais do segundo grau que vão mudar, né? A gente vai estudar cada um, mudando A, mudando B, mudando C, ou B igual a 0, C igual a 0, quais são os pontos de máximo, pontos de mínimo, como é que a gente calcula isso e tudo mais, tá bom? Então, até a próxima aula.